Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do tema de hoje do vídeo, né, pessoal? O que é que a gente falou aí na primeira parte? Lembra aí ou não, pessoal? Eu fui ali fazer uma merenda, né? Mas e aí, vocês esqueceram ou ainda lembra ainda, pessoal, do que a gente falou? Vamos ver aqui, eu tenho uma pesca aqui, o que é a graça espiritual? Ah, sim. Agora eu lembro, tá? Então, o que é essa graça espiritual, pessoal? Que a gente viu aí na primeira parte. Ele fala em um contexto geral, espiritual, né? A graça significa o favor imerecido de Deus, um presente divino que capacita e fortalece a humanidade, especialmente através da expiação de Jesus Cristo. É um conceito central do Evangelho, então, das boas novas, né? Onde se manifesta com capacidade de superar o pecado, de se aproximar de Deus. Então, esse Evangelho da Graça, por isso que é chamado Evangelho da Graça, ele se manifesta como para a gente superar o pecado, né, o erro, e se aproximar de Deus. Fazer com que a gente tenha uma comunhão, um relacionamento com Deus. Entende, pessoal? Não por mérito. Não é para que a gente... Ah, eu sou bonzinho, eu faço melhor do que o outro. Não é para o seu mérito, tá? Pelo seu próprio mérito, mas pela fé. Então, é pela fé e pela ação do Espírito Santo na sua vida, né, pessoal? Então, a fé vai fazer com que você... a fé vai mover você para que o Espírito Santo de Deus opere essa transformação na sua vida, tá, pessoal? Você receba, sinta a graça de Deus, viva agradecendo a Deus, né, com gratidão a Deus. Então, porque você está sentindo como é que se diz, a presença de Deus através do Espírito Santo, que vai trazendo transformação para nossas vidas. Foi isso que a gente viu aí, né, pessoal? Na primeira parte, não foi? E aí? Então, por isso que ele é um conceito central, tá, pessoal? A graça espiritual é um conceito central. Porque do Evangelho da Graça. Por isso que é chamado Evangelho, as boas novas com o presente de Deus. Então, significa que a graça significa boas novas. Então, é as boas notícias com o presente de Deus. Então, essa boa notícia vem com esse presente aí. Entende, pessoal? A gente tem que ir lá na raiz da palavra, né? Aí onde a gente parou aqui, pessoal? A gente parou aqui. Segunda parte. Quando vivemos pela graça, devemos abandonar o legalismo, né? Devemos abandonar essa vida de tudo aí é legalizado, tudo, né? Temos que abandonar. É uma tentativa de ganhar o favor de Deus. Então, não, a gente não vem para Deus só porque isso que acontece com muito religioso, tá, pessoal? A pessoa só vai quando está precisando de alguma coisa, tá? Que a vida dela tá uma doença, tá desempregado, tá alguma coisa, aí ela vai para Deus. Mas em relação a isso, ela não quer buscar Deus. Ele fala para descansar na obra completa de Jesus, né? Então, o favor de Deus é para descansar na obra completa de Jesus. Então, a obra completa de Jesus que ele vai fazer na sua vida.
Aí ele fala, somos através de um relacionamento íntimo com o Senhor, transformando diariamente pelo Espírito Santo. Então, como é que se diz? Esse relacionamento íntimo que a gente tem com o Senhor, ele leva à transformação diariamente da gente. Então, é uma coisa diária que a gente está buscando. É o que a gente está fazendo aqui, pessoal. A gente está aproveitando esse momento da graça, está se dedicando à nossa espiritualidade, trabalhando a nossa frequência, melhorando como pessoa, ajudando o próximo quando a gente pode, né, pessoal? A gente está fazendo a nossa parte, entende? E por isso que a gente precisa fazer o quê? O que eu falei aqui em um vídeo, que é a nossa missão de vida, que é o nosso propósito, tá? A gente entrar aí nessa frequência. Então, diariamente, pelo Espírito Santo, a gente vai ser transformado. Não tem o que fazer, pessoal. Ou você deixa ser transformado, ou então você não quer aproveitar o presente de Deus. Você não quer aproveitar. E tem muitas pessoas assim, tá, pessoal? Não quer aproveitar o presente de Deus. Ela endurece o coração. Não quer saber das coisas espirituais. Endurece. Gosta do engano, tá? Gosta do sono. Aqueles líderes que estão no sono, estão dormindo, ela gosta de ouvir essas pessoas. Por isso que não gosta de me ouvir aqui. É uma pessoa, pessoal, que ouve aí todos os pregadores aí. Todas coisas aí, ele vê aí na internet, mas meu vídeo não quer ver. Por quê? O que é que eu fiz para essa pessoa, pessoal? O que a pessoa não quer parar para ouvir meu vídeo? Eu fico, nossa, e diz que é irmão, é espiritual, tá? Então, estou falando o que aqui, né? Coisas espirituais, pessoal? Estou falando coisas psicológicas, né? Psicologia, estou falando coisas espirituais também. Qual o problema de você não me escutar? Tem alguma coisa errada aí, tá? Aí a gente já respondeu, né? E por que temos que aproveitar o presente de Deus? Por quê, pessoal? Porque a gente vai estar aproveitando essa graça espiritual na nossa vida. Tá deixando o Espírito trabalhar na nossa vida, tá, pessoal? Mas aí a pergunta que não quer calar é o quê? Será que a Bíblia fala sobre essa graça espiritual, pessoal? Nossa, se a Bíblia não falar sobre isso, né? Pelo menos isso os evangélicos vão concordar comigo, né? Porque tem temas aqui que eu trago que eles não, isso não tem na Bíblia não. Aí eu vou lá e mostro, pronto. Aí não quer mais assistir meu vídeo. Fica zangadinho comigo, né? Fica zangado. Por que você tá zangadinho? Não, não, não faça isso, pessoal. Não quero envergonhar ninguém. Não quero. Quero passar aqui aquilo que Deus tem colocado no meu espírito, tá? Está me usando aqui. Só quero isso, tá, pessoal? E dá a oportunidade de você. Mas vocês acham que já sabe, já é conhecedor, já é mestre, já é, eu sou não sei quem, eu sou não sei que da onde. Então, aí vem questionar e quando eu mostro na Bíblia, aí cala a boca. Por quê? Pelo menos, né, pessoal? Ele, quando mostra na Bíblia, eles ficam calados, né? Ele tem um temor das coisas que está escrito na Bíblia, né? Pelo menos isso, né? Aí o que mais, pessoal? Será que a Bíblia fala? Vamos ler. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus.
não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não vem de vós, é você atender o chamado. Você tem que atender o chamado para você entrar nessa graça, para você ser salvo, ser transformado, tá? Mediante a sua fé, se você acredita no Filho de Deus, tá? E isto não vem de vós, é um dom de Deus, tá, pessoal? Deus vai capacitando aí, o Espírito de Deus vai trabalhando na sua vida. Para que ninguém se glorie. Então, para que ninguém, eu sou especial. Tem um bocado aqui do meio espiritualista especial, tá, pessoal? O cara é especial, foi na nave, encontrou com seres de nonas dimensões, que não sei. Agora eu sou especial. Você não é. Tá? Eu vejo muitos lives assim, tudo, pessoal, para atrair vocês para venderem coisas. Tudo isso. A mesma jogada dos pastores. Diz que ele, que é o escolhido de Deus, diz que é ele, para atrair vocês, para fazer o quê? Fazer de vocês isso aí, ó. Dinheiro através de vocês. Até quando vocês vão ficar dormindo, tá? A coisa tá acontecendo, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Tito 2, 11 até o 13. Até o 13. Vamos ler aqui. Deixa eu tomar aqui um suco de goiaba, né, pessoal? Uma goiabinha, né? Aí, ó. Maravilha. Pra gente iniciar aqui, pra eu não ficar com soluço aqui, tá, pessoal? Aí ele fala, Tito 2, versículo 11 até o 13. Porque a graça de Deus se manifestou, né? Que é Cristo, né? Trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que renegar a impiedade e as paixões mundanas. Então, essa graça, pessoal, ela vai educar a gente a deixar essas coisas de impiedade das paixões mundanas. Vivamos neste mundo de forma sensata, então, equilibrada, né? Justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, esse é o Deus que os apóstolos, tá? Tito está falando aqui, pessoal. Então, a graça vai educar a gente para a gente viver nesse mundo de uma forma sensata, equilibrada, justa e piedosa. E a gente vai ficar aguardando, né? Enquanto a gente vive assim, a bendita esperança e manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente está esperando, né? Mas enquanto a gente espera, a gente tem que viver de uma forma diferente. Então, a graça, através do Espírito de Deus, vai fazer com que a gente se equilibre, tá? Não viva mais com essa impiedade, essas paixões mundanas desequilibradas. Tá certo, pessoal? Essa é o que está escrito. Por isso que eu disse, leia, pessoal, leia. Esse pessoal faz vídeo aí, comenta sobre a Bíblia, veja aí, mas não lê, pessoal. Aí como é que você vai ficar sabendo? Tá? Mas no meu canal aqui vocês vão ouvir, tá? Aí o que mais? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados. Então, aquele que é espiritual, aquele que foi chamado por Deus, né? Aquele que é irmão em Cristo, ele o rosto descoberto contempla a glória do Senhor. Então, ele tem intimidade com o Senhor. Então, está descoberto. Ele tem livre acesso. E somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então,
pelo Espírito de Deus, a gente está sendo transformado de glória em glória na imagem desse Deus aí, pessoal. De um filho de Deus. Então, por isso que a gente tem que aproveitar o presente de Deus, que é essa graça que vai nos ajudar a gente ter essa comunhão com o Espírito e essa transformação, tá, pessoal? Na nossa vida. Então, temos que aproveitar. Todas as pessoas estão aproveitando, irmão Solar. Você vê pela maneira. Você vê que até os religiosos que estão aí, principalmente na igreja velha, não estão aproveitando desse presente. Estão bagunçando. Vamos bagunçar, vamos bagunçar. Tá? Então, ele estava fazendo uma bagunça e não está aproveitando a graça de Deus, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sinto muito que essas coisas estão acontecendo. Porque falta de conhecimento, tá? Você viu algum vídeo falando sobre essa graça assim como eu estou falando? Você não está vendo. Então, essas pessoas têm falta de conhecimento. O que mais? 2 Coríntios 12, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder de aperfeiçoar na fraqueza, de boa vontade, de boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha o que o Paulo fala aqui, né, pessoal? Em 2 Coríntios 12, 9. Ele falou que Deus falou com ele, Cristo, né? Que a minha graça é que basta para você. Então, a graça de Cristo está sobre você. Isso basta para você, Paulo. Porque ele deve estar pedindo, né, para tirar o espinho da carne. Né? Tava orando para pedir, para tirar. Tira esse espinho aí, tá doendo. Então ele disse, o meu poder, tá? Porque o poder aperfeiçoa na fraqueza. Então, é nessa sua fraqueza que meu poder está aperfeiçoando você. De boa vontade, então, de boa vontade, Paulo falou, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, fico nessa minha fraqueza para que o poder de Cristo fique sobre mim. Não me afaste de Cristo, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? João 1, versículo 16 e 17. Vamos ler aqui. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, a lei, né? Lá o tempo da lei. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Está bem claro aqui, pessoal. Está bem claro. Ele está falando que dividiu o tempo da lei, foi dada lá por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então, por isso que a gente está na plenitude da graça sobre graça. E a gente tem que aproveitar, pessoal. E a gente não está aproveitando. Quanta gente estão jogando esse tempo da graça dela fora, pessoal. Tem que acordar. Tá dormindo. Acorda, acorda. Não pode dormir em berço esplêndido. Tá? Aí o que mais? 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Então, você vê Paulo, né? Você vê que a maioria do Novo Testamento é escrito por ele, tá, pessoal? Para gente que somos gentil. Aquela pessoa que não é
que estava lá com os apóstolos, Pedro, né, que era judeu mesmo, tá, pessoal? Ele veio com essa dispensação para o gentio. Então, ele está dizendo assim, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Então, ele só é alguma coisa por causa da graça de Deus sobre a vida dele. Porque você sabia como era Saulo, né? Ele matava, perseguia os cristãos. Mas Cristo precisou derrubar ele do cavalo. Derrubar ele, ele viu a luz e ficou cego para ele despertar a consciência dele, pessoal. Tá? Então, sou o que sou e a sua graça para comigo não foi inútil. Então, ele não, como é que se diz, ficou na inutilidade na graça de Deus. Antes trabalhei mais do que todos eles, então, do que todos os outros apóstolos. Contudo, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Então, o poder de Cristo estava sobre ele. Por isso que eu também agradeço, tá? Se eu estou conseguindo fazer esse trabalho, estou ajudando vocês, é pela graça, tá? Não é pelo meu que eu sou importante, eu sou especial, não. É pela graça dele, tá? Sobre a minha vida. E eu estou recebendo essa graça. Eu estou aproveitando. Agora, espero que vocês aproveitem também, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? 1 Pedro 4:10. Servir um ao outro, cada um conforme o dom que recebeu. Então, servir ao outro, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Então, pessoal, a gente, como um bom dispenseiro dessa graça, o que é que a gente tem que fazer? Servir ao outro, né? Conforme o dom que a gente tem recebido. Então, é o que eu estou fazendo. O dom que Deus tem me dado aqui de eu poder passar essas coisas para você, eu estou fazendo isso. Então, por isso que agora eu entendo, porque eu tomei psicologia, psicanálise, né? Estudei em vários grupos religiosos para ter conhecimento sobre essas coisas. Para hoje, a espiritualidade está me usando aqui, pessoal. Eu não entendia, né, pessoal? Às vezes a gente não entende quando está dormindo, porque o Deus está levando a gente para circunstâncias de lugares, tá? A gente não entende. Mas graças a Deus, agora eu estou entendendo, tá? Porque eu acordei, tá? Eu estava dormindo aí também, um sono gostoso, né? Aí ele fala, se alguém falar, fale de acordo com o oráculo de Deus. Então, o oráculo aqui, pessoal, é a palavra de Deus, tá? Foi colocada essa palavra oráculo, né? O oráculo de Deus é a palavra de Deus. Viva, tá? Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Então, pessoal, aquele que é dispenseiro, ele tem que falar de acordo com a palavra de Deus, pessoal. Então, quando eu vi o pastor ensinando as pessoas se tatuar as pessoas, aonde está escrito isso na palavra de Deus, pessoal? Esse não é o dispenseiro da graça de Deus, não é. Porque o dispenseiro ele fala de acordo com oráculo, com a palavra de Deus. Se alguém serve, né? Faça na força que Deus supre. Então, faça segundo a força que Deus está lhe dando. Para que todas as coisas sejam Deus glorificado. Então, para que Deus seja glorificado. Então, quando uma pessoa aqui, ela recebe a benção aí, ela é abençoada através do meu vídeo, ela glorifica a Deus, pessoal. Quantas pessoas eu vi aqui, os comentários glorificando a Deus, pessoal?
Então, através do meu esforço, do que Deus, então todos, né? Todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Aqui pertence a glória, o domínio pelo século dos séculos. Amém. Amém. Pertence a Ele. Por meio de Ele pertence a glória, o domínio a Cristo, porque Ele entregou a sua vida, Ele que deu acesso a essa graça, a gente entrar nessa graça. Então, a glória e a honra seja dado o domínio pelo século do século a Cristo. Amém. Amém. Tá, pessoal? Por isso que a Bíblia fala, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Então, todo pertence à glória e domínio pelo século do século. Amém. Amém, pessoal. Tá? Aí o que mais, pessoal? João 1, versículo 14. Vamos ler aqui. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a graça estava com Cristo, tá? A graça estava com ele estava cheio da graça vinda do Pai e que toda a verdade, Cristo, tá? Que era a palavra se fez carne, né, pessoal? Tá entendendo o estudo, pessoal? Ou não? Ou vou ter que repetir tudo? Aí ele fala, Romanos 3, 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, né? É gratuito, tá, pessoal? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, a gente recebeu essa redenção, a gente foi justificado gratuito pela graça que foi introduzida por causa pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a frequência de Cristo nos leva à redenção, pessoal. O que mais? 2 Timóteo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, quem é filho, tá? É quem é filho. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, olha que Paulo fala para Timóteo, né? Que era o filho dele na fé, né? Por isso que ele falou, filho. Portanto, meu filho Timóteo, né? Fortifique-se na graça. Aproveite a graça para você se fortificar na fé que há em Cristo Jesus. Então, entre nessa frequência, se fortifique aí nessa frequência. Aproveite o presente de Deus, a graça de Deus. Olha o ensinamento que ele está passando para o discípulo dele, né? Jovem, né? Timóteo, né? Paulo. Aí o que mais? Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, essa graça se está manifestada para todos os homens. Agora, a pergunta é, pessoal, será que todos os homens querem entrar nessa frequência de Cristo na graça? Será que eles querem? Ou quer aproveitar essa graça para enganar a gente? Né? Para colocar máscara religiosa para enganar pessoas. Meu Deus, pessoal, vocês não sabem o que estão fazendo, tá? Naquele dia, quando você, né, que a pessoa só cai em si, quando ela parte daqui, ela cai em si, que ela vai ver para onde ela está indo. Ela disse, meu Deus, ai,
É aí que a ficha, a ficha caiu atrasado, tá? Aí o que mais? Atos dos Apóstolos 15, versículo 11. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Então, de modo nenhum, tá, pessoal? Os apóstolos estão dizendo que a gente é salvo porque a gente é salvo pela graça também. Eles entraram na graça também, tá? Assim como eles também aqui, os irmãos estão sendo salvos. Todos nós somos salvos pela graça. Não tem especial não, tá, pessoal? Todo mundo quer uma cadeira de especial, né? Não existe, você tem que estar pela graça, com humildade, né? Que Deus dá essa graça aos humildes, tá? Aí o que mais, pessoal? Números 6, versículo 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então, a luz, né? Apareça no seu rosto e te conceda graça espiritual na vida sua. Lhe conceda graça, faz resplandecer sobre o rosto, sobre ti, a luz, e lhe conceda graça. É isso que eu peço, graça sobre graça. Tem até uma música dos evangélicos cantando, é graça sobre graça, né? Meu Deus. Aí é o que mais, pessoal? Efésios 4, versículo 7. E a cada um de nós nos foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, conforme a sua fé e a medida que a sua fé estava, Cristo repartiu essa graça com você. Tá? Os irmãos, né? Cada um tem a sua graça ali sobre ele, tá, pessoal? Foi repartido. Entende, pessoal? Agora, será que você quer aproveitar esse presente de Deus ou quer fazer bagunça? É uma pergunta, tá? O que mais, pessoal? Tiago 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior, pois por isso diz a Escritura. Então, olha o que Tiago é o irmão dele, né? O irmão de Jesus, né? Tiago, né? Olha o que ele está falando aqui, pessoal. Mas ele concede graça maior àqueles que entram nessa graça. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe ao orgulhoso. Então, pessoal, é claro, olha o comportamento desses líderes como estão aí, pessoal. Aí por isso que não vai aproveitar a graça de Deus. Então, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você tem que ser humilde, pessoal. Quanto mais você cresce, você é servo. Mas olha como está os comportamentos. O comportamento desses falsos profetas, desses pastores, desses líderes de vários grupos, pessoal, denuncia que Deus está se opondo contra esses orgulhosos. Por isso que Deus não está usando, não está dando graça para usar ele, pessoal, transformar ele, para fazer dele um canal da espiritualidade. Deus não confia nessas pessoas, porque essas pessoas estão com frequência de orgulho, é coisa do ego. Não pode, é proibido. Tá? Assim diz a Escritura. Então, Tiago, irmão de Jesus, está falando que Deus nos concedeu graça maior por causa disso. Porque a gente está se disponibilizando a essa graça. A gente está humilde. Então, irmão, continue humilde. Continue aí na sua simplicidade, na humildade, tá? É o que eu tento passar aqui nos meus vídeos, pessoal. Para que vocês não se percam também, tá?
Porque você entrar no orgulho aí, começar, já foi, tá? Desceu a ladeira de patinete. Aí, meu Deus. Aí o que mais? Romanos 6, versículo 14 até o 18. Vamos ler aqui, pessoal. Pois o pecado não o dominará, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? É isso, pessoal? Vamos pecar então? Não estamos, então, o pecado não vai dominar. Então, vamos pecar agora? É assim, pessoal? Aí ele fala, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Então, de maneira nenhuma, tá, pessoal? Em fazer coisas erradas, tá? De maneira nenhuma. Não sabe que quando você se oferece a alguém para obedecer como escravo, torna-se escravo daquele que obedece? Escravo do pecado que leva à morte. Se você ficar escravo do pecado, vai levar à morte espiritual. Ou da obediência que leva à justiça. Então, vai levar a vida espiritual. Mas, graças a Deus, porque embora você tenha sido escravo do pecado, né? Todos nós aqui, tá, pessoal? É escravo do pecado. E se a gente entrou na frequência, a gente foi liberto dessa frequência. Passaram a obedecer de coração, né? Se vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Será que você está obedecendo de coração aquilo que foi transmitido o Evangelho? Vocês foram libertados do pecado e se tornaram-se escravos da justiça. Então, agora você é um escravo para fazer justiça, fazer o bem. Tá? Você está agora como servo. Então, por isso que Paulo falou, eu sou servo de vocês, irmão. Sou servo da igreja. Foi por isso que ele falou isso. Então, porque eu vou fazer justiça, eu vou fazer o bem para você. Eu estou aqui para fazer o bem, ensinar as coisas corretas, andar de acordo com a frequência elevada. É o que Paulo falou, né? O que mais? Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é mais pela obra. Então, não é pela obra, como fazia antes, né? Se fosse a graça, já não seria graça. Então, não precisava da graça. Você quer ser salvo pela obra? Não. Você primeiro se conecta à espiritualidade, tá? Deixa Deus fazer a obra em você. Você é a primeira obra de Deus. E depois aí você vai fazer a obra de Deus. Fazer o bem ao próximo. É assim que está o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Aí o segundo mandamento que Cristo trouxe é amarás o próximo como a ti mesmo. Não vai ser pela obra que você vai ser salvo, tá, pessoal? É pela graça. Se você recebe essa graça pela fé. O que mais? Romanos 3, 23 e 24. Pois todo pecado e destituído estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo. Então, ele colocou a humanidade, todos pecaram, porque a gente veio de Adão, tá, pessoal? A gente tem a semente, a frequência do pecado que aconteceu lá com Adão. Isso é a prova. Isso é a prova. E por isso que Paulo escreve isso aqui. E a gente estava destituído, né? Essa palavra destituído, então, estava o quê? Separado, desligado, o que mais?
fora da frequência, tá fora, né? Né? Fora da frequência. Então a gente estava separado desta glória de Deus, da fonte, né? A gente separou. A gente tá morto espiritualmente. Mas pela graça da redenção de Cristo Jesus, a gente se religou. Se você quer aproveitar esse presente, tá? O que mais, pessoal? 1 Pedro 1, versículo 13. Portanto, cingido o lombo do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, você tem que cingir o lombo com essa graça, pessoal. Ser de sóbrio, então, tá desperto, né? E esperar inteiramente nessa graça, que é Cristo, né? Que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. É nisso que a gente tem que se apegar, tá, pessoal? Mas o que a gente vai estar na graça, mas a gente vai estar trabalhando, fazendo bem, para que os nossos créditos sejam creditados. Apague. Então, por isso que quando alguém aqui desperta aqui no meu canal ou ajudo alguma pessoa aqui, né? Vai ser mais um karma que vai sair do meu lombo, tá? A nossa falha, né, pessoal? Vai sair do meu lombo, tá? Então, é para isso que a gente tá aqui, tá, pessoal? Aí ele fala, Romanos 5,15. Mas não é assim, o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre tudo. Então, é aquilo, né? Se foi por Adão que entrou essa ofensa, então, o pecado, né, pessoal? Pelo um homem, todos morreram, né? A gente estava morto, então, pela graça de Deus, que é Cristo, pelo um homem só, que é Cristo, né? Abundou essa graça e hoje a gente tem vida no Espírito. Estamos conectados com Deus através de Cristo. Por isso que Cristo é o caminho, pessoal. É a conexão, é a frequência que a gente tem que ter. Tá? O que é que ele fala mais? Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Por isso que o evangelho, né, da graça de Deus. Então, é um evangelho, é uma notícia com o presente de Deus. Então, a notícia vem, mas vem com o presente, que é essa graça de Deus. É maravilha, né, pessoal? Nossa. Por isso que Paulo, ele sabia disso. Eu não tenho nada a minha vida como preciosa, então. A minha vida aqui agora eu vou viver para cumprir, para que eu cumpra com alegria a minha carreira. Então tem que ser com alegria. O ministério que recebi do Senhor. Então ele sabia, ele recebeu, tá? Na hora que ele se converteu lá, ele recebeu esse ministério e ele tinha que ir até o fim. E foi, né, pessoal? Foi até o fim aí que sarrafiaram ele aí, né, pessoal? Mas é isso, cumpriu a parte dele, tá, pessoal? E a gente tem que cumprir a nossa, a gente tem que ir até o fim também, tá? Aí ele fala, Romanos 5, 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado, né, que veio lá de Adão, reinou a morte. Então,
todos estavam mortos espiritualmente, procurando a conexão com Deus, procurando o caminho. Então, cada um criou sua religião, seu caminho, para querer se conectar com esse Deus. E Deus, pela misericórdia dele, o que é que ele fez? Ele criou o caminho dele, ele enviou o caminho dele, tá? E para que tirar as pessoas para que a morte não renasça, para que a vida renasce a justiça dele para a vida eterna, que é através de nosso Senhor Jesus Cristo. Entende o que Deus fez, pessoal? Por isso que Deus colocou a eternidade no coração do homem e ele não entende até hoje o que Deus fez. Não é brincadeira, tá, pessoal? Então, não existe outro caminho. Tem vários aí, tá? Várias religiões, vários caminhos, mas o caminho de Deus verdadeiramente é Cristo, tá? É Ele que vai nos levar para outra frequência, tirar da frequência de morte e nos levar para uma frequência de vida, para a gente praticar justiça, para levar a gente para a vida eterna. Tá? O que mais? 2 Coríntios 9, versículo 8 até 11. Vamos ler aqui. Deus pode tornar abundante em você toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, você seja abundante em toda boa obra. Então, Paulo está dizendo que Deus vai abundar nas pessoas a graça de Deus, né? Se ela vai receber essa graça, para que você seja suficiente e abunde em toda boa obra. Agora, você vai pegar, aproveitar essa graça e vai fazer coisas erradas. Vai mentir, vai enganar pessoas. O que é que você está fazendo, pessoal? O que é que você está fazendo da sua vida? Está jogando o presente de Deus fora. Você está rejeitando o presente de Deus, pessoal. Que é essa graça. Então, aí ele fala, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade do santo, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Então, para que o quê? Você faça um serviço de assistência. Vai suprir a necessidade dos santos, né? Dos irmãos, mas também transborde em quê? Em muita oração. Então as pessoas fiquem mais orando, meditando e de gratidão a Deus. Então vocês sejam agradecidos a Deus, porque está abundando essa graça na nossa vida. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Tá? Essa graça tem que estar na gente, para a gente se tornar dar assistência, a suprir a necessidade dos santos. Mas olha aí, pessoal. Vê como a gente lê a Bíblia, ela começa a mostrar para a gente o engano que está por aí. É só a gente ler, pessoal. Tá? Porque quando esses... por isso que o pessoal aqui do meu canal falou, poxa, quando você está lendo, assim, parecendo que vai clareando assim, é algo diferente, não é como eu vejo lá como os pastores. Por quê? Está no espírito, tá? Você começa a enxergar coisa que você não estava vendo. E é isso que os falsos profetas não querem que você enxergue. Ele desvirtua, lê um versículo que desvirtua tudo. É isso que acontece. Mas é falso profeta, está sendo usado por espírito de engano, né? Aí o que mais, pessoal? João 1, versículo 16. Todos receberam sua plenitude, graça sobre graça, graça sobre graça. A música aí dos evangélicos, tá, pessoal? É graça sobre graça. Graças a Deus, tá, pessoal? Agradecer a vocês, falando sobre graça, agradecer a vocês, tá?
pelo que vocês visualizaram, tá? Compartilharam. Eu vi muita gente compartilhando o meu vídeo, tá, pessoal? Nossa, meu vídeo tá um compartilhamento grande, tá? Obrigado aí, tá, pessoal? Porque vocês sabem que o vídeo foi bom, né? Para você, então você tá passando para algum amigo seu, familiares, né? Obrigado, tá, pessoal? Eu vi também muitas visualizações. Obrigado aí, pessoal. Curtida aí, tá? Obrigado a vocês, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, né, pessoal? Agradecer a Deus pelos mentores, os anjos aqui me auxiliando aqui. Hoje foi até mais tranquilo aqui, tá, pessoal? Eu não sei porque foi a graça de Deus, né? Mas graças a Deus, então, só consigo fazer isso pela graça de Deus, tá? E com a ajuda de vocês, tá, pessoal? Vocês que estão nessa graça. Então, agradecer. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!